We also learned this morning that the United Kingdom has granted authorization to the Pfizer vaccine. While the FDA completes its review, the approval of another independent regulatory body should give Americans additional confidence in the quality of such a vaccine. Após o Reino Unido autorizar a aplicação da vacina da Pfizer contra o novo coronavírus, o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Alex Azar, ficou animado. Para ele, foi uma forte evidência de que os americanos também podem confiar no imunizante, ainda sob escrutínio do FDA, a Anvisa dos Estados Unidos. Essa é uma das 2 vacinas que apresentam eficácia superior a 90% e que são feitas com uma tecnologia estudada há anos, mas que nunca havia sido aprovada para uso em humanos. Essa vacina usa uma tecnologia inovadora. Em vez de colocar o vírus enfraquecido no corpo para que a gente crie anticorpos, os cientistas colocaram RNA, uma sequência genética que manda informação para o organismo produzir a proteína dos anticorpos. A outra que adota o mesmo método é do laboratório Moderna, também dos Estados Unidos, que investe pesado há bastante tempo para desenvolver vacinas genéticas. Antes do coronavírus, o laboratório já testava esses imunizantes, também conhecidos como vacinas de RNA mensageiro, contra o citolomegalovírus, o mesmo da catapora e de variações de herpes. Há pela frente um longo caminho, mas essa tecnologia pode até mesmo revolucionar o tratamento do câncer. Each patient's investigational medicine, called a personalized cancer vaccine, is based on the uniqueness of that patient's cancer and is given only to that patient. Por que as vacinas genéticas podem ter grande impacto sobre a medicina do século XXI? Qual é o principal desafio para o seu desenvolvimento? O que se sabe sobre os riscos associados? E qual é a esperança que elas trazem para combater o câncer e outras doenças? Esses são os temas do Ao Ponto Ciência dessa segunda-feira, que a gente faz pelo menos uma vez por mês em parceria com o Instituto Questão de Ciência. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a microbiologista Natália Pasternak, fundadora do IQC, e com o imunologista Gustavo Cabral, pesquisador da USP e da FAPESP. Fique com a gente. Natália e Gustavo, começando por você, Natália, a gente está falando do coronavírus e de um novo jeito de fazer vacina, que é o que a gente chama de vacinas genéticas, vacinas produzidas a partir do RNA. Por que só agora chegou essa tecnologia e por que ela é tão importante? Olha, na verdade, essa tecnologia já é bastante estudada há 30 anos. Não nasceu ontem, não. É uma tecnologia que vem sendo estudada já há 30 anos. E o que tem de novidade é que é a primeira vez que ela chega no mercado, a primeira vez que essa tecnologia é realmente testada em milhares de pessoas. Mas a gente já tem históricos aí de vacinas genéticas, não só de RNA, mas de DNA também. As vacinas de DNA, a gente já tem algumas, inclusive aprovadas para uso veterinário, que já são usadas há muitos anos, e as de RNA, elas demoraram mais para ser desenvolvidas justamente porque o RNA é uma molécula frágil, difícil de trabalhar, degrada muito rápido, então precisou de várias tecnologias para aprender a estabilizar esse RNA de maneira que ele realmente consiga chegar na célula e fazer o trabalho que ele tem que fazer. E como que é esse trabalho? Então, as vacinas genéticas, elas são um grande avanço na área de vacinação, porque elas não precisam mais trabalhar com o micro-organismo inteiro. Antes a gente precisava, e ainda se faz muita vacina assim, a gente cultiva o micro-organismo e depois vai ou enfraquecê-lo, deixar ele bem fraquinho, que são as vacinas atenuadas, como a do sarampo, da rubéola, da cachumba, ou a gente vai inativar esse micro-organismo. A Coronavac também induz uma resposta imunológica contra a Covid-19. Os pesquisadores chineses isolaram e enfraqueceram o novo coronavírus para criar a vacina deles. Quando a dose é injetada no corpo, o sistema de defesa aprende a lidar com um inimigo que não ataca. Essas são as vacinas mais comuns que a gente tem no mercado. Aí a gente tem vacinas que já são um pouco mais modernas, que são as vacinas de proteína, que o Gustavo pode explicar melhor que eu, porque ele faz desse tipo, inclusive.
E daí vem as vacinas genéticas, que você trabalha não mais com o organismo inteiro, nem mais com proteínas do organismo, mas somente com informação sobre esse organismo. Essa informação, ela vem na forma de uma sequência genética, que pode ser de DNA ou de RNA. Então você nem vê o organismo, você não precisa trabalhar com ele. Você pega essa informação, que é uma informação sobre uma proteína do vírus que você quer expressar na sua célula para enganar o sistema imune, e o sistema imune pensar que o vírus está lá. Você pega essa informação, joga dentro da célula humana, e a nossa célula é que vai fazer todo o trabalho para a gente. Ela lê essa sequência genética, ela mesma produz a proteína, ela mesma apresenta essa proteína para o sistema imune, e o sistema imune, que é meio bobinho mesmo, ele é fácil de enganar, aí ele acredita, ele fala: oi, o vírus está aqui. Mas não era nada, era só informação sobre o vírus. Agora, Gustavo, comparando essas vacinas genéticas com as vacinas de proteína, que você entende bem, as vacinas de vírus inativado, quais são as vantagens e desvantagens? Cada estratégia oferece algumas vantagens e também desvantagens, tá? A gente falando das vacinas tradicionais, muito bem explicada por Natália, ela tem aquelas características, por exemplo, de produzir anticorpos que podem neutralizar o vírus, por exemplo. Mas ela carrega em si algumas dificuldades que estimulam outros componentes do sistema imunológico, como as tão famosas que surgiram, células T, pela importância de coordenar o sistema imune. Então surgem essas novas estratégias que a gente pode programar através, por exemplo, da produção de proteínas, componentes proteicos, que a gente pode estimular o sistema imunológico a responder de forma mais ampla. A vacina de Oxford usou uma espécie de vírus Frankenstein para fazer o corpo reagir. Eles pegaram um espinho da coroa do novo coronavírus e inseriram num vírus de resfriado comum. A expectativa é que o corpo perceba a presença do novo coronavírus depois de aprender a reconhecer o pedaço dele. Então a gente ultrapassa algumas dificuldades que nós tínhamos antes, utilizando vírus, por exemplo, morto, vou usar essa expressão. Chegando para essas novas estratégias com material genético, a gente ultrapassa alguns outros pontos que, por exemplo, para produzir a proteína, purificar, deixar ela em todas as condições para desenvolver a vacina, gera muito trabalho. É muito investimento, relativamente alto. Então, com material genético, com essas vacinas genéticas, a gente faz com que as nossas próprias células façam todo esse trabalho que nós fazemos fora. Mas, apesar de ter essa vantagem, tem algumas outras dificuldades com esse material genético, como a gente fala. Eu acho que um olhar errado, assim, no geral, embora compreensível que as pessoas tenham de falar, olha, material genético dentro da gente pode nos modificar. Não, eu acho que esse não é o olhar principal, porque nós temos uma condição do nosso sistema fisiológico, imunológico, de reconhecer o que é estranho e eliminar. Elimina perfeitamente, não importa se ele é material genético. O problema dessas questões, dessas novas tecnologias, é que o sucesso dessas vacinas, eu vou falar desse RNA mensageiro, ele depende pura e exclusivamente de um carro que vai levar esse material genético até as células, que são chamadas partículas de gordura. Então, o olhar que as pessoas temem, entre aspas, com o RNA mensageiro, ele não gera nenhum temor. Esse RNA mensageiro não gera temor algum para o nosso corpo. Não há temor algum para qualquer modificação de nosso DNA, por uma coisa bem simples. Esse RNA mensageiro ele nem chega ao nosso DNA. A outra visão que a gente precisa estar discutindo de forma mais detalhada não é em si o material genético, mas, como eu falei, esses carros, essas partículas de gordura, porque dependendo da dose, dependendo de como ele é formulado, é que gera aquela questão de tolerância do nosso corpo ou não.
Então, é uma visão um pouco diferente nesse quesito. Nesse caso, com vacinas de, por exemplo, proteína, nós já não temos esse problema. As estratégias que nós usamos, elas já ultrapassam esse problema do carreador, porque já há estratégias bem definidas. Essas nanopartículas, embora sejam muito úteis, essas nanopartículas de gordura, embora sejam muito úteis, elas sempre têm um pequeno ponto de preocupação pela sua tolerância pelo corpo. Então, a dose, por exemplo, ela tem que ser muito bem definida para que chegue a não gerar nenhum efeito colateral, que esse é o principal ponto dessas vacinas genéticas, não o RNA mensageiro. E acho que é muito importante frisar que esse medo que as pessoas têm de que, mas a vacina é genética. Então as pessoas ouvem essa palavra, é genética, é de RNA. E daí começa toda aquela teoria da conspiração de que isso vai mexer no nosso DNA. Isso, para uma vacina de RNA, isso é absolutamente impossível de acontecer. Porque o nosso DNA, ele está protegido dentro do núcleo da célula. E o RNA não entra lá, o RNA está do lado de fora. Toda a parte de produção de proteínas é feita do lado de fora do núcleo, no citoplasma da célula. Então, esse RNA não tem como encontrar com o nosso genoma, com o nosso DNA. Então, esse medo é completamente infundado. E daí, a questão de conseguir otimizar a partícula carregadora para ela não dar efeito colateral, isso a gente tem com todas as outras vacinas que usam adjuvantes, que são moléculas que vão ajudar a provocar uma inflamação. Tudo isso sempre tem que ser pesquisado, dosado, otimizado para que a gente tenha uma dose ótima, justamente, né, para que ela dê o efeito necessário, mas não dê efeitos colaterais indesejados. E isso está completamente padronizado, então são vacinas seguras. A gente vê que, inclusive, a primeira vez que essas vacinas são testadas num grande número de pessoas, veja que a vacina da Pfizer foi testada em 42 mil pessoas sem nenhum efeito colateral digno de nota. A da Moderna em 30 mil pessoas. Então a gente está falando de 70 mil pessoas que já receberam vacinas de RNA sem nenhum efeito colateral observado. Nenhum efeito grave, claro, aqueles efeitos normais que toda vacina tem, de dor, febre, inflamação no local. Isso como toda outra vacina, mas nada digno de nota. Então são tecnologias seguras e são tecnologias muito promissoras para o futuro, porque elas são muito fáceis de fazer. São vacinas fáceis, rápidas de fabricar. São vacinas muito versáteis, que você só trocando de sequência genética você pode trocar de doença. Então elas abrem um caminho para uma nova maneira de fazer vacinas. Então essas vacinas acabam ficando rápidas de fazer, versáteis, facilmente adaptáveis para novas doenças. E nesse esquema realmente de você fazer, é muito escalável, é muito fácil escalar a produção disso é rápida, fácil e rende muitas doses por litro. Então são vacinas que elas abrem caminho para a gente daqui para frente conseguir responder a novas emergências sanitárias ou até a doenças mais antigas que estão com a gente há muito tempo, de uma maneira muito mais rápida e muito eficiente. Agora, Gustavo, tem uma dessas doenças antigas que é catastrófica, que é o câncer. A doença é a segunda maior causa de morte no mundo. Aqui no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, são 600 mil novos casos de câncer e 200 mil mortes por ano. E muito se associa essa tecnologia usada nas vacinas genéticas ao combate ao câncer. Como é que isso se dá e qual é o potencial? Pois é, a gente precisa entender que basicamente há diversos fatores para o desenvolvimento do câncer, claro, mas é alteração genética. O que acontece? Essas novas tecnologias, basicamente, ela vem fazendo o oposto. Como citei previamente sobre essa questão do RNA mensageiro, a célula cancerígena ela foge, por exemplo, do sistema imunológico como algo estranho. Ela consegue escapar. Nós temos todo esse complexo de reconhecimento do nosso sistema imunológico que vai reconhecer não apenas o que vem estranho de fora, mas o que acontece estranho internamente ao nosso corpo. E uma das células que reconhece muito bem, como a gente chama células T,
células T citotóxicas, ou seja, elas são tóxicas, assim como outras células chamadas natural killer, ou seja, células assassinas naturais, que o nosso corpo tem. Quando essas células cancerígenas ela escapa, ela pode, claro, desenvolver o câncer. O que acontece com essas novas tecnologias de RNA mensageiro? A gente pode programar, por exemplo, que essas nossas células do sistema imunológico elas sejam mais atentas, mais objetivas e específicas a reconhecer aquela célula que alterou, aquela célula cancerígena, e vai lá e elimina essas células. Então, essas novas tecnologias, ela abre um leque para nós trabalharmos de forma natural, de forma normal, natural, em que a gente estimula o nosso próprio sistema imunológico a reconhecer o que está acontecendo de estranho no nosso corpo, que é algo que a gente faz a todo momento, principalmente com essas duas células que eu citei, as células T citotóxicas, ou seja, que reconhece uma célula tóxica que está lá dentro, pode ser uma célula cancerígena. A gente estimula, por exemplo, todo o componente para favorecer as células assassinas naturais, porque sim, nós temos nossas células assassinas naturais que matam as células cancerígenas. Então a gente pode aproveitar, utilizar de todo esse conhecimento para fazer com que o nosso corpo seja ainda mais hábil e combata o câncer. Por exemplo, como eu falei, uma espécie de vacina terapêutica. Não pode falar tratamento, mas uma vacina terapêutica, ou seja, que vai tratar. Porque se tiver ali um tumor, a gente pode estimular ao nosso próprio sistema imunológico a ir lá e eliminar aquele tumor. Então, esse conhecimento abre um leque, abre um mundo, assim, uma avenida para a gente explorar muito. E de forma natural. A gente não altera o nosso DNA. A gente apenas dá um estímulo. Qual é o nível de avanço desse tipo de tecnologia para o combate ao câncer? Tem vários estudos em andamento. Com RNA mensageiro, por incrível que pareça, eu não vou falar que está no nível de vacina, porque por esse investimento enorme com vacina, é incomparável hoje. Mas se você procurar, basta colocar um Google simples, RNA mensageiro, câncer, você vai encontrar um leque de trabalhos com isso que é espetacular. Já tem vários trabalhos para diversos alvos, um tipo de câncer que estão sendo trabalhados, diversos, assim, eu não consigo contar hoje facilmente. Então, esse é um trabalho que não é exclusivo com a RNA mensageiro para vacinas. Vários trabalhos com câncer estão em andamento, e andamento muito bons. Muitos resultados muito bons, extremamente promissores. Mas e essas doenças antigas, né, como a AIDS e a malária, que são doenças que a ciência vem estudando há muitos anos e até hoje não conseguiu chegar a uma vacina, né? Poderia ser um caminho esse do RNA? Pode ser, Carol. Tem estudos em andamento. São doenças mais complicadas. Eu acho que a gente precisa... Quando a gente fala de AIDS e de malária, elas são doenças que têm peculiaridades que não é à toa que a gente nunca conseguiu desenvolver vacinas para essas doenças. Elas têm peculiaridades que realmente complicam o processo de você desenvolver uma vacina. A malária, a gente está tratando de um parasita intracelular que tem diversos ciclos, tanto na gente como no mosquito, né? AIDS é uma doença que ataca o próprio sistema imune, as células do sistema imune, então isso sempre foi uma dificuldade para conseguir elaborar uma vacina. Agora, por outro lado, é curioso, né, Carol, que tanto para malária como para AIDS a gente desenvolveu medicamentos muito bons. Vacina a gente ainda não conseguiu, mas a gente tem medicamentos muito bons para as duas doenças, e que não curam, mas que conseguem controlar bastante bem a infecção. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo obtiveram um resultado promissor no combate à AIDS. Eles conseguiram com que um brasileiro esteja há mais de 1 ano sem sinais do HIV. Então, eu acho que a gente está num caminho, sim, com as vacinas genéticas e mesmo as vacinas de vetor, que também sofreram agora um boom no desenvolvimento, da gente tentar combater essas doenças mais antigas
para as quais a gente ainda não tem uma vacina. É um caminho, com certeza. Gente, vamos encerrar falando um pouquinho do presente e de um obstáculo que essas vacinas já apresentam no caso do novo coronavírus, que é o manuseio, transporte, distribuição, temperatura de -70, -20, que torna inviável, eventualmente, em países em desenvolvimento ou pobres. Existe algum trabalho, alguma possibilidade do transporte, de armazenar, de transportar esse produto de uma maneira mais fácil do que existe hoje? Embora a gente tenha essa preocupação, entre aspas, é algo que a gente precisa ponderar, claro, mas a gente precisa entender de que para combater essa pandemia, uma vacina apenas, claro, se tiver vacina vai ser ótimo, mas uma vacina apenas talvez não seja suficiente. Então, se nós tivermos opções, a somatória vai nos ajudar. Por exemplo, essas vacinas elas requerem um manuseio e um estoque diferente. Ou seja, a gente precisa de uma estrutura melhor. Isso quer dizer que vai ser descartado? Não, pelo contrário, ela só vai ser redirecionada. Por exemplo, essas vacinas podem ser muito bem aplicadas aos grandes centros. São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, entre outras cidades que favorecem. Isso já nos dá uma liberdade, por exemplo, para utilizar outras vacinas que sejam mais fáceis de transportar, por exemplo, a Coronavac, por exemplo, essas outras vacinas a de Oxford, para os interiores. Ou seja, essas outras vacinas que são mais fáceis de conduzir, a gente pode redirecionar para umas áreas que não têm tantas condições. E com isso favorece a soma de tudo e que vai levar com certeza ao maior combate, um combate mais eficiente dessa pandemia. Então, cada característica a gente pode explorar para cada ponto. Então, essas vacinas elas podem ser excepcionais, por exemplo, para grandes centros. Outras vacinas nós podemos distribuir em centros de maior dificuldade de acesso e armazenamento. Embora tenha essas características, dificuldade de armazenamento, ser necessário de 20 de -20 a -70, mas elas podem ser muito úteis, por exemplo, a grandes centros que favorecem esse armazenamento. E nós temos essa condição, com certeza. Você não descarta boas vacinas por causa de transporte ou armazenamento. Você não descarta vacinas com eficácia acima de 90% e de fácil aplicação só porque elas têm dificuldades de logística. Você tenta adaptar a sua logística. Então, acho que o Gustavo colocou perfeitamente. Existem locais no Brasil que são capazes de receber essa vacina. E a gente não vai mesmo vacinar toda a população brasileira com uma única vacina. A gente precisa de várias. Então, vamos aproveitá-las da melhor forma possível. Natália Pasternak, Gustavo Cabral, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto mais uma vez e até a próxima. Valeu, gente. Um abração. Obrigada, Carol, Roberto, Gustavo, sempre um prazer. Muito bom estar aqui com vocês, meus amigos. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.